What's up, Springers? Como é que vocês estão? Welcome, bem-vindo para mais um Springcast. Esse é o Springcast number 9, acho que é o número 9, se eu não estou enganado. Aí você olha na descrição, vê se é o número 9 mesmo. Só que esse podcast é um podcast muito especial. E por que esse podcast é muito especial? Porque eu trouxe hoje uma pessoa muito especial aqui pra gente conversar. E ela vai falar de um assunto muito polêmico e pouco falado, né? Então, por isso que é um podcast tão importante, não só para mim, eu acredito que para você também, e para você que está assistindo. Então, vamos, sem mais delongas, vou apresentar ela, mas antes, a nossa vinheta. Tem a vinhetinha? Tem uma vinhetinha. Tudo bem. E estamos de volta, olha só, essa pessoa que é muito especial pra mim, que está ao meu lado, quase carreguei ela no colo, mentira, não é tanto assim não, né? Mas a gente já se conhece já o quê? Uns 10 anos, né? Mais de 10 anos. 12, 13 anos, é a Miss Amanda. Thank you very much, Miss Amanda, Obrigada por você estar aqui. Teacher. Muito feliz, eu consegui sequestrá-la pra fazer esse... Sim, na verdade eu fui sequestrada de improviso, mas vamos lá, porque é um assunto muito Cara, importante. fiquei muito feliz de você. Sim. A gente ia falar de outro assunto, assim, super técnico, super, né, que é legal também, Sim. que é muito bacana, mas aí a Amanda mesmo sugeriu falar sobre o assunto ansiedade. Sim. Né? Muito pouco bem. falado, mas muito sentido. É verdade, é verdade. Sim. Mandinha, vamos lá então. Fala um pouco de você primeiro. Quem que é a Amanda? Meu nome é Amanda, como você já sabe. Amanda Goto, mas você Goto. pôs outro nome depois que casou? Sim, na verdade eu casei, coloquei o nome do meu marido Cardoso. Cardoso, Amanda Goto Sim, Cardoso? Goto Cardoso. Tá bom. Mas não uso muito, mas... É que Amanda Goto, aqui no Japão, pra quem não sabe, é um nome forte, o Goto Os aqui, né? Gotos, sim. Os Goto, a família Goto é um nome Provavelmente forte. você conhece algum, né? Então, e aí... Conheci o teacher, na verdade, né? Porque ele ainda dava aula na EAS. Foi meu professor na EAS. Me formei. E depois eu vim fazer o curso de inglês na Spring. Terminei tudo, fiz o TOEIC. Yeah. Muito bom. One of the best students. São as melhores alunas. Fez tudo, concluiu tudo. Já viajou um monte, já morou fora. Outro nível. Outro nível. podcast, outras horas. Esse vai ser o outro, E também tá fazendo faculdade também, né? Sim, tô terminando o último semestre agora da faculdade de marketing, que é algo que, na verdade, eu já faço, né? Onde eu trabalho, mas aí pra dar um Improvement, né? Legal, Yes. legal. Very good, very good. Quando você tá mesmo, Mandinha? Não sei se pode 28. falar. Novinha. É porque pra mim, eu conheci você tinha... Realmente faz muito tempo, porque eu acho que você tinha, sei lá, 15. 15, então. Uau, muito tempo, cara. Mas quando eu encontro os alunos assim, que eu conheci bem novinho, eu gosto de mostrar meus filhos que estão grandes. Porque vocês olham e vocês falam assim, nossa, eu envelheci também. Caraca, você já tem um filho desse tamanho. Você também envelheceu, não foi só eu. E quando tempo você está de Japão, mano? Na verdade, eu vim pro Japão, eu tinha nem um ano, tinha, na verdade, 11 meses, né, quando eu vim. Então, e você ficou direto aqui? Direto, Claro que você já foi passear, né? Sim, mas poucas vezes. Na verdade, Brasil, pra mim, é algo, assim, muito por cima, né? Não conheço muito. Eu fui, se eu não me engano, uma vez quando eu tinha 4 anos, que foi na época que a minha bisavó ficou ruim e tudo, então minha mãe quis ir ver ela. Fomos, a gente ficou questão de meses. Depois, quando a minha irmã, a Melina, foi casar, aí a gente fomos todos. Vocês casaram no Brasil? A Melina ela casou no Brasil? Sim. Puxa um pouquinho mais pra você. Sorry. Só pra ficar mais... Ela quis casar no Brasil, tudo, então fomos todos pro casamento dela. Interessante. E aí, na verdade, a gente tinha uma intenção de ficar 3 meses, mas aí meu pai acabou se machucando jogando bola. Lá no Brasil? Lá no Brasil. Teve que fazer uma cirurgia do tendão Deve jogar de Aquiles. Né? Então, como assim? Aí teve que fazer uma cirurgia do tendão de Aquiles e aí a gente acabou tendo que ficar 8 meses. Caramba. E aí, mas quantos anos você tinha? 13? E aí, 8 meses, e aí você não ficou com vontade de ficar por lá, cara? Sim, porque então, aí minha mãe colocou a gente pra estudar, porque daí 8 meses era muito, né? E aí, nossa, era muito diferente daqui, da escola daqui. Lá você vai andando, e aí vai na escola. Mas aqui também você vai andando? Não, porque eu estudei na escola brasileira sempre, verdade, né? Então tem essa diferença. Isso, Transporte. Só que era diferente, porque era uma outra vibe, assim, sim, né? sim. E vai todo mundo andando junto. Imagina que eles devem sentir isso aqui, quem estuda aqui, né? Por isso que não sente essa diferença, né? Mas eu acho que mesmo assim, Mandinha, porque aqui tem aquela coisa bem... Tem um rancho, o chefinho da fila. Ah, sim, lá não. E aí todo mundo tem que andar clima na mais, ordem. Isso, lá é um clima mais relax. Lá é sossegado, a galera vai se divertindo e tal. Aqui, mano...
Mas eu gostei muito, assim, mas ao mesmo tempo eu sentia falta. Queria ficar, mas queria voltar. Legal. Legal. Foi bom, Foi. né? Mas. Aí depois desses... Quando eu fui pro casamento da Melina, a gente ficou depois mais 10 anos quase, assim. Eu fui agora, um pouco antes de estourar a pandemia, o corona, em 2018. Eu fui. Legal, legal. Aí já é uma outra realidade, né? Porque aí você já vai como adulta True. e já vê as coisas diferentes, né? Outras responsabilidades. E assim, né, na minha opinião, eu percebi que não é um país onde eu quero voltar a morar. Gosto do meu Interessante. país, mas não voltaria pra morar lá, né? Cara, o Brasil é um país incrível pra visitar, né? Pra visitar, sim. Não, tem Eu tô tudo brincando. muito bom, Tem- mas... É um país incrível pra morar também, mas é que quando a gente compara com outros países que a gente já tá acostumado, eu tô há 18 anos no Japão, né, cara? Você tá mais. Uma vida, então. É uma vida difícil, realmente. Então, é o que eu falo pro meu marido, né? Que, na verdade, pra gente ir, pra poder ter a condição de vida que a gente tem aqui, é muito difícil, né? Aqui o padrão de vida no Japão, você consegue ter um padrão de vida bom, né? True. No Brasil já é Você tem que ralar bastante. 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 Muito bem. E aí, legal, você viveu a vida inteira aqui no Japão. Poucas viagens. Viagem você viajou bastante, mas diga assim, você nunca viveu muito fora, mais do que você viu no Japão. Então você é quase que japonesa. japonesa, yes. Né? Mas independente disso, você passou por uma experiência que muita gente passa e muita gente passa em silêncio. Sim. Né, sofre em silêncio, não fala nada e tal, que é a crise de ansiedade, né? Como que foi isso? Quando que surgiu Então, na isso, verdade, Amanda? pra mim também foi, assim, uma surpresa quando aconteceu. Na verdade, por um bom tempo eu me negava a aceitar o que estava acontecendo, porque a gente não quer aceitar que tá tendo alguma condição psicológica. Então, eu tentava procurar que eu tava tendo alguma coisa física e os médicos não achavam, né? Então, até, na verdade, saiu o diagnóstico, que pelo menos o meu demorou um tempo. Eu queria acreditar que eu tava tendo... os sintomas que eu tava tendo vinha de alguma coisa física. Entendi. Né? Porque até então quem me conhece sabe que, assim, sempre pra cima, de bom humor, tão difícil. Então, na verdade, muitas pessoas, quando eu conto ainda hoje em dia que eu tive, todo mundo fala, nossa, mas você? Sério? Nossa, e como foi, né? E eu acho que pra gente que é mais assim, tem né, sempre pra cima, quando vem, na minha opinião, veio assim... Veio muito forte, Entendo. né? Mas que também, é totalmente o contrário do seu mas natural, também né? me fez... Eu sou outra pessoa depois que eu tive, assim, a cabeça, a visão, a empatia. A gente fica uma pessoa muito mais empática depois que acontece. Então, antes da gente entrar nesse assunto tão mais profundamente, vamos entender o seguinte, ó. Hoje você tá super de boa pra falar nesse assunto. Sim, super de boa. Mas se você me pegasse, não vamos por muito tempo, não. 6, 7 meses atrás, ainda era algo que me incomodava, né? Na verdade, é algo que eu ainda trabalho todo dia, né? Pra tocar no assunto. Tem dias que eu não quero falar. Olha, que interessante. Assim, né? Tem dias que eu falo, hoje eu não quero falar sobre isso, né? Mas tem dias que, tipo assim, eu sinto que... Não, na verdade, depende muito. Às vezes eu sinto que a pessoa chega em mim e fala, talvez ela precisa. Aí, às vezes, depois que aconteceu, não sei se é porque a gente não tem esse olhar mais, assim... empático, que nem eu falei, mas antes de eu ter, parece que eu não conhecia muita gente que tinha. Interessante isso. Que tinha, o que passava. Parece que depois do dia que eu tive, comecei a comentar com algumas pessoas que eu tinha, parece que, tipo assim, um monte de pessoas, muitas, então, fala, nossa, mas eu também tive, nossa, mas eu também tenho, mas eu conheço alguém também que teve. Então, assim, não sei se era uma falta de falar sobre, por isso que eu aceitei falar sobre o tema, porque eu acho que é importante, porque às vezes tem pessoas que estão aí, vão ouvir, precisa de ajuda, não sabe como, né? Mas você tocou num ponto legal, Amanda, porque, tipo assim, eu nunca tive, né? Nunca tive nem crise de ansiedade. Depois eu conto uma história onde eu achei que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Depois eu vou contar, e aí você vai me falar se faz sentido o que eu estava sentindo na hora. Mas por esse fato, talvez eu pensando agora, eu não conheço muitas pessoas nem com crise de ansiedade e nem com depressão. Eu conheço pessoas assim que passaram até pelo processo e tal, mas não muitas, sabe? Assim, ao meu redor não é muita. E talvez tenha muita, mas por eu não ter essa conexão, eles não abrem, né? Guardam mais para eles. Mas volta um pouquinho e, cara, uma pergunta muito interessante, porque é o que você falou. Você falou assim, eu tava procurando entender fisicamente o que estava acontecendo, né? Porque, e talvez tenha pessoa passando exatamente por isso. Então, e não sabe o que tá acontecendo. Quais foram esses sentimentos, cara? Não, então, na verdade, assim, tem pessoas que falam, é porque você tá em algum momento passando por alguma coisa na sua vida. Pelo contrário, eu tava num momento muito bom da minha vida, né? Na verdade, assim, foi em 2020,
né? Na Ok. verdade, foi o primeiro ano, eu tive a primeira crise dia 16 de julho. Olha, você tem Sim, eu não data. esqueço, Uau. 16 de julho eu tive no meu trabalho. E aí, a gente tava aí logo no comecinho da pandemia, porque aqui no Japão começou mais ou menos em março, né? Que estourou. Perfeito. E assim, mas aparentemente não era algo que me afetava. Assim, né? Minha família tava bem, lógico, eu tenho minha mãe e meu pai aqui, né? E aí a gente tem essa preocupação a mais, porque na época quem tinha mais de idade tava pegando mais, mas aí, enfim, até aí tudo bem. Casamento ok, trabalho ok, vida social ok, eu treinava. Então, tipo assim, Logicamente não não tinha tinha um uma motivo. razão. Então eu tava trabalhando e aí eu falei pro rapaz que sentava ao meu lado no trabalho, eu falei pra ele assim: "Nossa, tô me sentindo mal". Eu falei: "Acho que eu vou descer". E aí eu desci, nisso eu senti assim, tipo uma tontura. E ao mesmo tempo meu coração já começou a disparar e começou a me faltar o ar e meu braço esquerdo começou a formigar. Caramba. E aí eu lembro que eu cheguei pras meninas que trabalhavam no galpão ao fundo e falei pra elas: "Nossa, eu acho que eu tô tendo alguma coisa no coração". Eu falei assim pra elas: "Tô passando mal". Eu falei: meu braço tá formigando, minha boca tá formigando, não tô conseguindo respirar. Eu falei: "Acho que eu tô passando mal, acho que é melhor chamar a ambulância". E foi o tempo delas chamarem a ambulância, eu tive tipo um desmaio. Então, Uau. elas me encostaram ali na sala de QQ que tinha, eu fiquei ali tudo até e fui de ambulância pro hospital. Caramba. Cheguei a ter que ir de ambulância pro hospital. Mas até então, até quando eu cheguei no hospital, eu jurava que eu tava tendo alguma coisa. Tipo sei lá, um ataque Um ataque cardíaco. Porque, né, o cardíaco. braço esquerdo Sim, então, formigar. é muito assim, né? As pessoas que falam que já teve, falam que conseguem falar que os sintomas é muito parecido realmente com alguém que tá tendo algum problema do coração. Chega interessante, não tem nada a ver com o que eu senti, mas depois eu conto. E aí, chegando no hospital, aí tinha que ligar pra alguém da família responsável. Ligaram pra Melina, porque eu fui aqui pro hospital aqui perto da Spring. E aí a Melina era mais próxima. Eu lembro desse dia, sabia? Sim, então. Eu lembro, ela me ligou, ela falou, Mandinha, eu falei, cara, vai, voa pra então, lá. Então, aí ela teve que ir, porque precisava de alguém da família responsável, ela era a que tava mais próxima. E aí chegou lá, o médico falou, olha, a gente fez o exame básico, né? Fizemos exame de urina, de sangue, e aparentemente ela não tem nada. A gente fez o eco, né? E tá tudo certo, vamos acabar o soro, deixa ela aí descansando, e quando acabar, pode ir embora. E até que quando acabou, a Mê perguntou pra mim, você quer que eu te leve embora? E como eu tava meio assim, eu falei pra ela, por favor, né? Então eu não dirigi nesse dia e fui embora. E aí isso foi numa quinta, se eu não me engano. Foi. E aí na sexta eu fui trabalhar bem, ok. Sábado era minha folga, tudo bem. No domingo também. Segunda, quando eu fui trabalhar, quando eu cheguei lá, não me sentia bem de novo. Mesmos sintomas? Mesmos sintomas. Uau. E aí, qual que é o problema da ansiedade, teacher? Quando ela vem, você, na verdade, você tem que se acalmar. Só que é difícil no começo, quando você não conhece ainda, porque daí acontece que você entra em pânico. E justamente o pânico te leva a ter uma crise maior. Porque daí você começa a ficar em pânico. Então você já começa, você mesmo fala, meu Deus, eu tô tendo alguma coisa. Aí você já não consegue mais controlar sua respiração, já não consegue mais pensar, e aí que vem a crise. Mas ela dura assim, em torno de uns 30, 40 minutos e depois passa. Uau, mas é bastante. É muito. né, A minha cara? durava esse tempo. Tem Uau. gente. Depois, quando eu fui ler muito sobre o assunto, li livros, vi filme, documentário e pesquisei mais a fundo, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Tem gente que fala que tem crise de 10 minutos e passa, só precisa ali dar licença, vou aqui me concentrar. Respiração, né? A gente aprende muito a técnica de respiração, é ela que faz você voltar da crise, né? Uau. Hoje em dia, às vezes, né? Passando um pouco mais pra gente, hoje em dia não tô mais medicada, larguei a medicação no começo do ano, também não faz muito tempo, estamos aí pra 6 meses, né? Sim. Mas às vezes você sente que parece que ela tá sempre ali com você, parece que é algo que vai te acompanhar pra sempre, faz companhia. Mas hoje você aprendeu a ser amiga dela. Entendi. Então, tipo assim, tá aí, na hora que ela vem, você fala, não, agora não vamos embora, peraí, fica aí. Então é mais ou menos assim hoje, né? Entendi. Uau, Sugoi. E aí depois do primeiro dia que você voltou, não o dia que foi a primeira crise, mas quando você voltou pra empresa, que deu a crise de novo. Sim, aí Foi logo que você voltou? E aí na segunda, quando eu voltei, eu cheguei e falei pro meu chefe, tô muito legal, parece que eu tô sentindo ainda. E eu fui trabalhar lá embaixo, que era mais fresco. E aí, mas lá pelas voltas das 4, eu falei pra ele, vou embora porque não tô legal. E fui, e nisso que eu fui embora, eu tive uma crise no carro, dirigindo. E aí foi bem forte, aí eu encostei o carro, mas aí durou uns 50 minutos mais ou menos. E chorei muito. Sempre depois da crise eu chorava. E aí passou e cheguei em casa.
E aí, quando o meu marido chegou, eu falei pra ele, ó, tive outra crise e tal, né? Daí ele falou, ó, pode ser estresse, alguma coisa do trabalho, cansaço. Ele falou, vamos ver, deixa aí, vamos ver. Aí no dia seguinte eu tive uma à noite com ele. E aí ele viu. Eu tava tomando banho, ele tava na cozinha. E aí eu tive a crise, e aí eu saí do banho e já não consigo respirar, tô passando mal, me leva pro hospital porque eu vou morrer. E aí ele me levou na emergência de novo. E aí, a mesma coisa. Colocaram ele no soro, fizeram o exame, e eu falando pra ele, não, pede exame do coração. É coração, pede exame do coração, porque tô com alguma coisa, né? E aí fizeram ali também outros exames e nada, né? E não deu nada. Tá, e aí, um ponto interessante que a gente estava conversando, foi como você realmente descobriu, né? Como que foi esse processo de descobrir? Porque você sabia os sintomas, Sim. e aí você sabia que você estava tendo alguma coisa, né? Aí no dia seguinte, procurei um hospital. Aí eu falei, não fui trabalhar no dia seguinte, depois da terça, né? No caso, na quarta, não fui trabalhar e fui num hospital maior. Fui no Chimimbioim, que é um hospital maior, e cheguei lá e aí começou. Vários exames, porque eu passei no clínico geral, falei que eu tava sentindo, e dele, então vamos pedir exame de tireoide, vamos fazer a questão ginecológica, porque pode ser que alguns hormônios femininos, quando tá ruim, deu esses sintomas parecidos. Se você pesquisar na internet, aparece. Tudo que você pesquisou deu várias coisas. Sim, assim. na verdade, aparece vários sintomas. Então, por isso, o mal da internet é esse, né? Isso que eu ia falar. Aparece, Dr. Google é complicado. Na verdade, aparece primeiro que você vai 6 meses de vida, né? Nossa. Aí você fala, meu Deus. Esse é o mal do Google. 6 meses de vida. Depois, câncer, um monte de coisa, né? E aí, por isso que também reforçava essa ideia muito forte na minha cabeça, que era alguma coisa física, né? Porque é um mal da internet, né? É alguma coisa física. Então, eu queria que eles achassem alguma coisa física. E aí cheguei a fazer endoscopia. Cara, que endoscopia é um negócio assim que eu falo, mano. É surreal. O que tem a ver, né? Porque eu sentia dor no estômago. Que relacionado ao emocional. Uau. Essa parte que gastrointestinal também não funcionava muito legal porque tá ligado diretamente ao nosso cérebro, né? Então, ele falou, vamos fazer aí um exame. Então, fez exame de tudo, teacher. Tudo que você pode imaginar. E aí, chegou ali, né, no final, ele falou, olha, nunca vi uma pessoa mais saudável. Ele falou, normalmente, nesses exames de rotina, pode pegar uma coisinha aí e a gente descobriu. Ele falou, mas é um check-up, assim, perfeito. Ele falou, invejável. Você não tem nada, então vou te recomendar, na verdade, que você passe num psiquiatra. E aí, eu ali meio relutante, tá bom, marca aí, tudo bem. Mas aí eu fui embora com aquilo atravessado. Eu falei, não, psiquiatra? De onde que ele tirou isso? Psiquiatra? Não sou doida? Porque a primeira percepção louca, que a galera tem é essa. Essa parte meio ignorante, assim, né? Que a gente ainda tem esse tabu, né? Que psiquiatra é coisa só de quem tá louco, tá doido, né? Terapia, essas coisas, né? E aí cheguei em casa, quando o Pantera chegou, eu falei pra ele, a médica é que eu vou no psiquiatra, tá achando que eu sou louca, que eu tô doida. Dele, não, tipo, já procuramos outras opções, vai lá, né? Passa lá. Aí fui, aí primeiro você passa no psicólogo, você conversa ali longas 2 horas, ele pergunta tudo, porque acho que ele faz tipo um rastreio ali do que pode ser, e depois você vai no psiquiatra, e aí que começa a medicação, né? Que daí ele tira, que nem eu tinha falado, esse ansiolítico, que é só pra você tomar no momento, e que dá a medicação mesmo, porque na verdade o problema... Essa história do ansiolítico. O ansiolítico é interessante. Qual que é o sentido que ela dá? Qual que é a sensação que ela dá? Então você bota ali na linguinha e você fica tipo zen, dá uma desligada ali no seu sistema nervoso e parece que você fumou uma maconha. Não que eu já tenha fumado, né? Mas pelo histórico que a gente vê aí, comentários, sabe, eu não sei. Como você... Eu nem tomei ansiolítico nem a mesma coisa, né? Então, só imagina, você dá essa desligada aí, assim, parece que você fumou uma maconha. Cara, e será então? Vou levantar uma questão polêmica, isso. Quando, eu sei. Você vai só que eu vou falar? Porque quando eu pesquisei sobre muitas opções homeopáticas e, assim, ali, né, sem ser remédio, maconha. Né? Maconha. Cara, porque, tipo, se ela é nossa, enfim, se ela acalma, né, não sei se ela acalma todo mundo, não sei como funcionam os efeitos dela. Estamos falando em proporções médicas ali, né? Sim, mas sim. Hoje em dia, muitos médicos lutam pra usar ela a favor da medicina, né? Então.
Pois é, é um assunto polêmico, mas é muito interessante, polêmico, cara. Mais interessante. Talvez Tem outra pessoa que tenha que vir conversar com você sobre isso, procurar alguém aí. Procurar alguém mais especializado no tema da maconha. Porque eu não sou a favor e nem sou contra. Também não. Porque eu acho que se ela for trazer algum benefício na sua vida, e se você realmente precisar ali um diagnóstico médico e falar, isso aqui vai te melhorar. Pois é, por que não? Por que não? Porque não, tem muita coisa que prejudica muito mais a galera e tá liberadão. Cigarro. Tipo, cigarro. O próprio álcool, cara. Vamos provar Coca-Cola, velho. Coca-Cola, e tá liberado. E a galera toma, então, enfim, né? Mas aí você fumou uma... Quer dizer, eu tomei ali a base, talvez... Podia ser, né? Não vai saber, né? Qual que era. E aí dava essa sensação, assim, só que é curto prazo, né? Ele só faz isso e passa. A diferença depois da medicação é que daí ela começa a realmente fazer efeito, trabalhar ali no seu sistema nervoso, e aí ela vai trabalhando, né? Então aí quando eu comecei a ser medicada é uma vez só ao dia, e só, né? Não tem mais essa do lance de ficar colocando o comprimidinho na boca pra passar só a crise, né? Então, mas aí você tinha que tomar toda hora? Assim, não. Você falou uma vez por dia, mas você tinha que esperar ter algum sintoma ou não? Tal hora você toma. Não. Quando eu tava só no ansiolítico, era quando eu tinha crise, porque daí ela é feito imediato, né? Ela passava a crise. Depois da medicação, não, é normal. Era uma vez por dia, à noite, e só, né? Porque daí ela fica no seu corpo a longo prazo, né? Interessante. E aí vai melhorando, né? Mas fora a medicação, procurei outras alternativas, fiz a hipnose. Legal. Vamos falar da hipnose, então. Fui fazer hipnose. E aí, como que foi? Como que você chegou na hipnose? Porque esse é o ponto, né? Então, primeira, a pessoa que tá... Se a gente for dividir aqui o assunto em etapas, a primeira etapa a pessoa vai ficar desesperada porque ela não sabe o que está acontecendo. Né? Então, ela vai ficar preocupada. A segunda etapa, ela vai procurar um médico, porque ela acha que é fisiológico. Sim. Né? E aí, nessa terceira etapa, depois que você já se medicou e tal, como que você chegou nessa... Cara, eu vou procurar um hipnólogo. Então, eu, na verdade, comecei a pesquisar. Quando daí saiu, aí falou que, é síndrome do pânico, aí conversei ali com a médica, tudo, ela falou, na verdade, não consigo te dar um motivo concreto, pode ser que você esteja com várias preocupações, ou que você carregue isso já que venha de uma vida inteira. E aí, chega uma hora que o corpo não aguenta mais, várias coisinhas, transbordou. Né? Na verdade, assim, então, aqui no Japão, o diagnóstico que ela me deu, eu também cheguei a fazer terapia online com psicólogas do Brasil, também não deram um diagnóstico, assim, tipo, foi isso. Porque, como eu comentei, tava tudo ok na minha vida, tava Mas isso tudo era uma coisa que eu ia perguntar. Então, até hoje, você não chegou num gatilho que causou a ansiedade? Pelos médicos, não, pela hipnose, sim. Olha, que interessante. Sim. Share with us. Aí fui, aí tudo bem. Então, diagnosticada, comecei a procurar no nosso amigo Google, já daí, não sintomas, já o nome do que eu tinha, que foi diagnosticado síndrome do pânico. E pesquisando, pesquisa, e apareceu a possibilidade hipnose. Aí, joguei lá, hipnose. Apareceu pra mim primeiro Pyong Lee. E aí ele tem vários vídeos sobre, e ainda o título Controle Sua Ansiedade, Síndrome do Pânico, Hipnose para quem tem Síndrome do Pânico, e comecei a fazer, e aí ele também dava ela online, mas não era muito acessível pra mim, e tinha um tabu, tinha um preconceito ainda, porque você não conhecia muito, você não ouve ainda falar muito, então assim, bruxaria, né? Pô, a pessoa vai chegar lá, vai ficar falando um monte de coisa pra mim, e aí, né? E vai resolver. E aí procurei aqui no Japão, aí achei a Dani Hasegawa e fui lá com ela, né? Legal. Aí antes de começar, primeiro ela te dá todo um treinamento, né? Ela te manda áudios que você tem que ouvir todo dia, tem texto pra você ler, você tem que praticar ali durante 1-2 semanas pra você já ir abrindo a sua mente, né? Então, antes de você ir lá na Dani Hasegawa pra fazer a hipnoterapia, você testou os vídeos no YouTube e você viu algum resultado? Sim, sim. Na verdade, eu vi relatos, né? Daí eu fui procurar os comentários e vi que, tipo assim, eram muitas pessoas falando que tava resolvendo. Eu falei, 2, tudo bem, né? Mas vários, e um monte de gente falando que ajudou e resolveu e que mudou a vida e que faz sentido pra um monte de coisa. Não é só pra ansiedade, não. Hoje em dia, se a gente vai ver, a hipnose, ela... por muita coisa, né, teacher? Sim. Fobia, depressão, qualquer outra coisa, né? Mas o dele, esse daí específico, era pra ansiedade, né? E aí eu procurei ela, mas eu já tava medicada. Mas assim, eu não sentia que eu tava bem, que eu não tinha resolvido. Tipo assim, a minha sensação era, o remédio tá resolvendo. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero ficar tomando remédio. Eu quero resolver o que eu tenho. E aí eu via que a hipnose, ela tratava o problema e não só medicava, né? Sim.
E aí fui na hipnose, tudo, aí fiz essas 2 semanas de treinamento, tudo, aí fui. Quando você chega lá, ela já faz uma pré-hipnose com você pra ver se sua mente tá aberta. Legal. Porque se você já for com esse preconceito, com a mente meio fechada, não vai funcionar. Uhum. A hipnose é muito disso, né? Mesmo para você ser, mesmo de maneira, tem a hipnose clínica que a gente tá falando e tem a hipnose de entretenimento, Sim. né? Que é aquela de colar dedinho e tal, de qual que é seu dormir, qual é o seu nome? nome e tal. Seu nome? E tipo, às vezes a pessoa fala assim, não funciona e tal, depende. Se você pôr na sua cabeça que não funciona, não funciona. Não vai funcionar. Né? Se você for com a mente aberta, relaxa que dá certo. Tudo. Se já começar alguma coisa falando, pô, não vai dar certo, não vai dar certo, né? E aí ela já faz esse mini teste pra ver se você já acostuma ali seu subconsciente com a ideia de que vai ser mexido ali, né? Eu lembrei de uma frase em inglês, segurei, que é o seguinte, ó. Those who think he can and those who think he can't are both usually right. Agora eu vou traduzir porque é uma frase muito bonita em inglês. Que é aqueles que pensam que conseguem e aqueles que pensam que não conseguem, os dois estão certos. Em inglês fica mais bonito, mas se você pensa que você consegue, você consegue. Se você pensa que você não consegue, você não consegue. Não consegue, pronto, né? Simples. E aí fui, e várias horas ali, ela entra ali, tipo, em um ambiente confortável, baixa a luz, assim, e começa. E, assim, não sei se pode contar como que é, acho que pode, né? Pode? Pedir o segredo? Não, acho que não, porque eu acho que pra cada pessoa é diferente, né? Okay. Porque é algo que tá no seu subconsciente. Aí, no meu caso, ela fala, ó, a gente vai te colocar ali, e aí eu vou voltando, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque é o seu subconsciente que vai levar a gente pra algum lugar. Tá. E fomos fazendo regressão. Tá. Então, inclusive, dentro da hipnose, a hipnose, eu não sei ao certo, tá? Se a hipnose é a base da PNL ou se a PNL é a base da hipnose. Não sei qual dos dois. Mas então você fez uma técnica que é a regressão, e mas fui que também chama... consertando todos esses momentos no meu passado. É uma técnica que chama na PNL de reimprint. Você vai lá atrás... Pra arrumar alguma coisa que ficou mal resolvida. Os gatilhos. Então, se você tiver algo mal resolvido hoje que você ficou com isso, inclusive ela cita com até alguém que já faleceu, se você ficou com isso mal resolvido e quiser voltar naquele momento pra resolver, você consegue, né? E fui voltei vários momentos, voltei em momentos até que eu lembro, mas também voltei em momentos que eu não lembro. Eu cheguei em um momento voltar, eu tava na barriga da minha mãe. Que interessante. E aí descobrimos ali, já é algo um pouco pessoal, claro. Descobrimos ali qual era o meu problema, fui resolvendo e ela bota você pra conversar ali. Eu lembro de uma parte assim, que eu morei num Dante, um tempo atrás, e eu tô sozinha nesse balanço no Dante. E aí, você já fez, teacher? Já, eu sou formado em PNL, né? Você não sabia? Não, se você já foi hipnotizado. Já, porque quando você está fazendo o curso, você tem que praticar nas pessoas e as pessoas têm que praticar em você. É engraçado porque daí eu me via e eu também tava lá. Não era só, tipo, no caso, eu vou aparecer e vou sentir a sensação só que eu tô ali. Não, eu me via, Amanda de 7 anos ali no balanço. E aí ela fala, vai ali, chega nela, conversa. E aí eu troquei uma ideia com a Amanda de 7 anos e aí a gente se resolveu. E aí ela fala, tá pronta pra voltar mais uma? E vai voltando até que chega uma hora que não tem mais pra onde voltar. Né? E uma coisa louca foi que daí, normalmente ela fala que a gente para ali na barriga da mãe, no caso, que é onde começa. Eu voltei uma a mais. Então quer dizer que ela acha que, pra quem acredita, pra quem não acredita, tinha algum problema ainda de vidas passadas mal resolvido, né? Mas eu digo que depois que eu saí da PNL, ali parece que eu me curei, teacher. Eu saí de lá diferente. Da hipnose. Interessante, cara, interessante. Muito bom. Eu recomendo. Muito bom. Né? Não que você puxou esse gancho, eu vou até falar, né? A gente fez uma mentoria essa semana passada com o nosso querido Pyong Lee, né? A gente tem um grupo de empresários aqui no Japão, a Mandinha participa através de uma empresa e ele veio, deu uma mentoria bacana. Eu participei já de uma mentoria de 2 dias com ele. E eu faço, para mim, mentoria é arroz com feijão. Faço muito para eu me desenvolver. E a dele foi uma das melhores. Para mim foi uma das melhores. E ele vai estar vindo aí, E ele vai estar vindo. Agora no Japão, em agosto, se preparem, Pyong Lee estará aqui com a gente. Recomendo. Vai ser incrível, vai ser incrível. E me conta o seguinte, uma coisa importante. Como que foi o papel do suporte? Quem te deu mais suporte nesse processo todo? Família. Família é muito importante. Tem o meu marido. Sem ele, tipo, talvez eu não tenha nem melhorado, porque
No começo, no primeiro mês, teacher, eu não queria, na verdade. Eu queria entregar o jogo. Eu falei, não vai dar. Tipo, não vou melhorar. Tipo, não vou melhorar, entende? Só que daí eu tenho meus pais aqui, eles moram relativamente perto, 50 minutos. A gente fala 50 minutos, mas todo dia 50 minutos às vezes é cansativo, porque eles ainda trabalham e tudo. Mas eles faziam questão de ir lá, todo dia. E às vezes eu não queria receber. Eu falava pro meu marido, não quero receber, mas pô, são seus pais. Não, mas eu não quero. Só que eles também respeitaram muito isso, né? E eu tenho 2 sobrinhas, as gêmeas, e eu sempre fui muito apegada nelas. E aí eles levavam elas, então elas também deram uma força, porque eu gosto muito delas. E aí às vezes meus pais iam até, nossa, de novo, me emociona pensar. Eles ficavam lá só por ficar. E às vezes eu ficava no quarto, mas eles estavam lá. Né? E aí eles iam embora, mas tipo, ficava lá. Às vezes não subia pra conversar comigo, mas eles iam, né? E aí às vezes eu descia e tava tipo tudo feitinho, bonitinho, minha mãe tinha deixado comida feita e tudo, né? Então eu falo que a parte do apoio é muito importante. Família. Faz toda a diferença, cara. Família. Faz toda a diferença. E a grande questão é essa, né, que a gente estava conversando, que aqui no Japão é muito natural que as pessoas tenham vindo para o Japão sozinhas, tenha deixado a família no Brasil, tá morando aqui sozinho, tá morando numa kitnet, num lugar apertadinho, só vai pra fábrica, Não tem casa, ninguém. não tem ninguém, e aí começa a ter esses sentimentos, nem sabe o que tá acontecendo, acha que é bobagem, sabe? E acaba não procurando ajuda e não tem ninguém nem pra cuidar, nem pra incentivar, né? E é importante a família entender que esse papel é importante. A família, às vezes, no caso da Mandiana, tem uma família muito unida, grande, conheço todo mundo, eu sei quão unido e quão maravilhosos são sua família, mas a família nem sempre é a família, às vezes é um amigo muito próximo que pode virar família também e dar esse suporte. Família nem sempre, basicamente, é de nem sangue. sempre é sangue, né? Sim, amigos fizeram diferença, família, meu marido, né? E você, né? Tem que começar por você. Sim. Se você não quiser, teacher, já é muito difícil, né? Então, assim, ali no primeiro mês eu não queria. Então eu precisei de alguém que quisesse por mim. Mas depois, no segundo mês, eu não aceitava mais a condição que eu tava. Eu não queria estar ali. Então, tipo, eu não queria, então pronto, eu não queria. Então eu fui atrás, entendeu? Entendi. Agora é difícil quando a pessoa não quer. E faz parte do processo, eu acredito. Faz. Né? Faz parte do processo. E é legal você falar isso, porque pra galera entender que o não querer nem sair de casa com medo de ter uma crise de ansiedade e tal, faz parte do processo. Mas tem que entender que é parte do processo e não o resultado no final. Tem que deixar depois ali, foi só uma parte. Exatamente, tem que ir pro próximo step, tem que ir pro próximo passo. Pode jogar a toalha, você tem que... Exatamente, né? Porque todo mundo que assistir esse podcast, ouvir esse podcast, se relacionou, ou tá curioso com o tema ansiedade, ou se relacionou, falou assim, poxa, será que eu tô, como que eu faço para sair, como que eu venço e tal. E se a gente for dar alguns steps aqui, o primeiro step é a decisão. Né? Essa decisão de não, eu vou sair dessa, eu vou achar alternativas, porque ajuda, sair disso. Você testou várias. Então. Hoje, na verdade, se alguém me perguntar, você foi curada como, né? Não sei, porque eu procurei várias estratégias. Sim, então, ao mesmo tempo que, no meu caso, tem pessoas que não precisam da medicação, né, teacher? Eu precisei. Então, eu precisei da medicação, eu fiz a hipnose, eu tive a minha família e eu quis, né? Então, assim... É isso. Então, decida, esteja perto de pessoas que te motivem, que te entendam, que te motivem, que te suportem, nesse que às momento, vezes fica só do ladinho. É importante isso, né? Quem que vai estar do seu lado? Porque às vezes fala, pai, para de frescura. Não é assim. Não, a minha família deixava eu sentir ali a minha dor, o meu momento. Eles só ficavam ali. Ninguém ficava falando, não, vamos, Amanda. Não, tipo, você quer ficar aí? Então tá, vou sentar aqui com você também. Às vezes eu sentava no chão, você quer ficar aí sentada? Não, então a gente vai sentar aqui também, então vamos ficar aqui. Pronto, entende? Então, assim, isso que é apoio, na verdade. Apoio não é alguém chegar lá e falar, não, vamos sair, vamos lá. Não, porque não é esse apoio que a gente quer nessa hora. Pois é. Entende? E aí... Isso é legal de falar, Porque quem tá de fora não entende o que a pessoa tá passando. Entende. Então acha que às vezes... Tem muita empatia, né? Empatia, acho que é a palavra. É a palavra, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais empática depois do que aconteceu comigo. Sou outra pessoa, mudei. Opiniões, essa questão, empatia mesmo. Até antes de eu ter... Também cheguei a pensar já, não é possível que seja assim. Pô, frescura, né? Tanta coisa aí na vida boa, né?
E também, falando em coisa boa, também cheguei a pensar, falei, por que eu? Por que comigo, né? Eu não faço mal pra ninguém. Tô aqui na boa, e aí briguei com Deus e ficamos aí brigados um tempo. Falei, não quero conversar com você. Vou ficar aqui. Hoje a gente já se resolveu, mas é difícil. Principalmente porque você entendeu que tem um propósito. Teve um propósito, sim. Né, que você passou tudo isso. E o propósito, com certeza, é você ajudar as pessoas que estão passando por isso de algum modo, como esse podcast. Sim, né? talvez quem estiver ouvindo aí e achar que está passando por isso, ou tem as suas dúvidas, pode mandar mensagem, a gente está aqui para ajudar. Né? Ajudei uma menina pelo Instagram, assim, coincidentemente, a gente estudou na mesma escola, né? E aí ela tinha postado uns stories com umas frases, assim, uns negócios. Eu falei, nossa, será que tá tudo bem? Vou mandar. E eu não sou normalmente de responder stories das pessoas, assim. E aí respondi pra ela tudo. E aí a gente começou a conversar. Dela, não, porque eu tô aqui em casa, tô sentindo isso, não sei o que. Eu falei pra ela, nossa, você tá tendo uma crise. Na hora que vocês estavam conversando. Na hora que a gente tava conversando. E comecei a contar pra ela e contei pra ela. Ali, a gente nem tinha muito mais. Eu falei pra ela, olha, eu também tô passando por isso. Olha, faz assim que ajuda. Respira e não sei o que. Olha, assiste esse vídeo, tudo. E aí, depois de um tempo, ela mandou mensagem falando que eu tinha ajudado ela. Sem dúvida, naquele momento. E, tipo assim, eu não sei por que foi. Na verdade, acho que foi Deus ali, né? Porque, que nem eu acabei de falar, eu não tenho o costume de responder stories assim. A gente tem mais costume de responder quando é brincando do que quando é sério, né, teacher? Alguém posta alguma coisa e ela mas ali ela postando umas frases, eu falei, vou mandar mensagem pra ela. E aí ela falou que tava passando por um momento difícil, tava tendo essas crises, não conseguia respirar, não conseguia trabalhar também, porque dava esses mesmos sintomas que eu falei. E aí eu conversei com ela, passei o hospital que eu ia, tudo, e depois de um tempo ela falou que tava bem. Que bom, cara, que bom. Mas eu não sei, eu não sou especialista no assunto, mas é interessante frisar que você tá curada, mas na verdade acho que o maior avanço é você saber lidar com ela. Sim. Porque ela pode voltar amanhã. Pode, qualquer hora. Mas porque, você na já verdade, sabe lidar. não tem cura, né? Exato. Não tem cura. Então, é que nem eu falo, ela tá sempre aqui. É eu e ela pro resto da vida, só que hoje eu sei controlar. Eu boto ela no lugar dela. Às vezes ela quer vir, eu falo, opa, agora não, né? E isso que é o importante, você saber controlar, né? Mas estão aí. Hoje em dia não atrapalha mais nada do que eu tenho pra fazer, o que eu vou fazer. Antes eu deixava de fazer, no começo, quando eu tive, deixei de fazer várias coisas que eu queria fazer com medo de ter uma crise, né? E eu tava conversando, a gente tava conversando antes, que a minha experiência com uma pessoa que teve, que tinha, né? E a gente era muito amigo, muito próximo, e ela sempre me falou que ela tinha crise do pânico, né? De estar em multidão. Mas, cara, eu tinha o quê? 17, 18 anos, tá muito tempo atrás, não tanto assim, mas há muito tempo atrás. E eu era muito inocente, eu não sabia. E não se falava muito, né, teacher? Nossa, se né? hoje em dia ainda não direito. se fala. Né? Então eu nem entendia direito, e eu falava, tá tudo bem, né? Não, tudo bem, a gente vai estar junto e tal. E aí e a gente saiu várias vezes, e eu lembro que em um evento muito grande, eu lembro assim, eu não tinha lembrado, mas não lembrava há muito tempo que eu não penso nisso, mas agora conversando com você, foi que veio nitidamente na minha mente, assim, a gente no meio de uma galera, num evento, e aí de repente ela pegou na minha mão e apertou com muita força a minha mão, muita força, e eu puxei ela pertinho e ela O que tá acontecendo? Ela encolheu, ela ficou encolhendo, e falou, cara, tô tendo uma crise agora. E aí eu abracei bem forte, fui levando ela devagarinho pra fora, até a gente sair dali, e a gente tinha acabado de chegar no evento, mas eu falei, cara, vambora. Aí eu peguei ela e levei ela embora, e aí no carro ela já foi se recompondo, acho que eu tinha 18 anos. Sim, a pessoa que tá com você aí nesse momento de ansiedade, ela também tem que ter uma empatia muito grande, porque é diferente, né, Titi, igual você tá falando. Imagina, você chega numa festa ali com os amigos, você tem que sair da festa pra dar um suporte a uma pessoa, um amigo, e deixar a festa pra trás. Deixar a festa, é verdade. E na hora eu nem pensei nisso. Preocupa mais com a pessoa. Preocupa mais com a pessoa, né? Mas agora você falou, eu lembrei disso, e foi realmente muito impactante pra mim, né? Mandinha, olha só, a gente vai ficar uma hora aqui conversando, se deixar. Eu vou colocar seu Instagram, vou colocar aqui embaixo, tá, guys? Vou colocar o Instagram da Mandinha para vocês, se vocês quiserem saber mais, entrar em contato, tirar dúvida com ela. Vai ser bem bacana, tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para você também poder ajudar mais as pessoas, né?
Então, se você está assistindo, está passando por algo parecido, acha que precisa de ajuda, tem dúvida, não sou nenhuma especialista, mas passei por isso e sobrevivi, estamos aí. Então, se você tiver com alguma dúvida, quiser uma ajuda, um apoio, conversar, quiser saber aonde eu fui, qual médico eu fui, pode mandar uma mensagem, a gente vai estar aqui para te ajudar. Aí mesmo. E that's it, guys. Um dos episódios mais sérios que a gente teve, mas um dos mais relevantes também. Tenho certeza que o tema é muito relevante. Obrigado, Amandinha, você ter compartilhado com a gente. Thank you very much, porque não é todo mundo que tem essa liberdade, essa tranquilidade de sentar aqui e conversar sobre esse assunto, Sim. saca? Você tem que estar muito claro para você que você está fazendo isso para ajudar os outros. Eu digo que hoje eu tô muito bem resolvida com a minha ansiedade, porque senão eu não estaria aqui. Claro. Por isso que, talvez, se você está passando por isso, eu tenho certeza que você pode melhorar, eu posso te ajudar, e não é o fim. Amen. Tem luz ainda. That's right. Muito bem, guys. Chegamos no fim, mas eu quero que você compartilhe esse episódio, eu quero que você dá um like, você comenta aí embaixo, fica à vontade, movimenta aqui os algoritmos do YouTube pra gente poder sempre estar produzindo conteúdo relevante pra vocês, tá bom? Thank you very much for watching this video. Obrigado por vocês terem assistido, ouvido no Spotify, e that's it. That's it. Okay, so Springer Life. Bye bye.